ideologia. Eu quero uma pra viver. Fala, meus amigos e amigas confinados na quarentena, porque vai começar agora a aula de filosofia. Conteúdo de hoje é filosofia política moderna, com os filósofos contratualistas. Nós temos esses dois ingleses aqui, Thomas Hobbes e John Locke, e um terceiro suíço, Jean-Jacques Rousseau. Esses três filósofos são considerados contratualistas e nós vamos entender por quê. Mas primeiro eu vou pegar aquela minha canetinha básica que vocês já estão acostumados, né? A canetinha aqui, então vamos lá ver qual é desses caras. Então, contratualismo. Bom, esse termo contratualismo vem do contrato, como o próprio nome já sugere, contratualismo. Ou seja, é aquele tipo de teoria, gente, que compreende o surgimento da sociedade que surgiu lá no século XVI e século XVIII. Essa corrente contratualista sempre defendeu que a origem da sociedade, o fundamento do poder político, foi criado por meio de um contrato firmado entre os indivíduos. Ou seja, segundo contratualistas, essa teoria contratualista surgiu com Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes e John Locke, como vocês viram a foto deles agora há pouco. Esses três filósofos defendiam, lá entre o século XVI e o século XVIII, que a origem do governo, da sociedade política, das regras sociais, a sociedade como nós hoje compreendemos, ela surgiu por meio de um consenso, de um contrato firmado entre os indivíduos. Por isso, eles são considerados os filósofos contratualistas, pertencente à corrente filosófica contratualismo, ok? Então vamos lá. Tá? O contrato social é o momento em que o ser humano, deixa de viver como um ser natural e passa a viver como um ser que destaca da natureza, criando suas próprias leis, sua moral, seus costumes, que nós já estudamos o que é moral, o que é ética, leis, costumes, né? Dentro também da sociedade, da cultura, ok? Conjunto de instituições para que a vivência seja mais harmoniosa. Ou seja, o que é o contrato social? Entendido por Jean-Jacques Rousseau, John Locke e Thomas Hobbes. É quando os seres humanos deixam de viver no seu estado de natureza, que é um estado sem regras, sem leis, sem a criação da sociedade, e passa a viver ou conviver com regras, leis, instituições. Por exemplo, nós temos aqui instituições religiosas como a igreja, nós temos instituições de ensino aqui como a escola, as faculdades, enfim. E para poder conviver de uma determinada forma mais harmoniosa. Então isso é o contrato social, ok? Então vamos lá. A pergunta central dos contratualistas que nós temos que entender é a seguinte. Eles fazem essa pergunta aqui. Ora, se os seres humanos nascem livres, por quê? Mas por que eles criam então um governo para mediar as suas vidas? Para que criar hierarquia, colocar um presidente ou colocar um rei, um monarca, enfim, para quê? Se os seres humanos nascem livres, o mundo é de tudo para todos e tal, para que ficar criando leis, regras, hierarquia? Para que ficar criando governo? Para que criar esse negócio aqui para colocar um monte de pessoas lá para mandar em mim e mandar em vocês? Eles criam a lei, depois a gente tem que obedecer, depois a gente tem que pagar tributos, pagar impostos para manter todo esse governo. Por que nós criamos a sociedade política? Essa é a pergunta central da pesquisa dos contratualistas. Tá?
Se os seres humanos nascem livres, por que eles criam governo? Por quê? Mas por quê? Então, cada um desses três contratualistas, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke, vão elaborar uma teoria para explicar o porquê que os homens criam governo. Qual é a necessidade de se ter um governo e ter leis e ter regras e tudo mais. Tem instituições religiosas, instituições políticas, instituições educacionais. Para que criar toda essa estrutura que nós ficamos presos a ela? Tá? É isso que os contratualistas vão tentar compreender e cada um deles vão tentar explicar. Ok? Bom, antes deles tentarem explicar o porquê que os seres humanos criaram uma sociedade política, tá? Qual é a necessidade dela? Eles fizeram um exercício mental, eles fizeram um exercício de reflexão da seguinte maneira, para tentar compreender. Você, aluno, você mesmo. Imagine uma escola sem diretores, sem pedagogos, onde o aluno possa fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Cada aluno é a sua própria lei, cada aluno segue a sua consciência. Não tem coordenação, não tem nada. Imagina um colégio assim, dessa forma. Como você imaginaria? O que você acha que seria um colégio assim? Como que você acha que funcionaria? Você acha que as aulas seriam possíveis? Você pode ter certeza que muitos alunos vão achar que seria o melhor colégio do mundo. Outros achariam que não. Outros achariam que um colégio que não houvesse leis, regras, as normas, os regimentos, os diretores, pedagogos, né, coordenação, se não tivesse nada disso, seria impossível, alguns pensariam, seria impossível criar um ambiente de estudo em um colégio assim. Tá? Pois é, os contratualistas fizeram um raciocínio desse, mas não pensando num colégio, mas pensando numa sociedade inteira. Isso ele chamou de estado de natureza. O que é o estado de natureza? É o período em que a sociedade ainda não se formou. Quando não há uma lei civil, regras, nada, e, portanto, uma civilização para amparar o convívio social. Não há leis, não há regras, não há instituições políticas, não há instituições educacionais, não há instituições religiosas, nada. Não há leis, não há regras, não há governo algum, não há nada. Cada um vivendo com a sua própria consciência, todos com os mesmos direitos e a mesma liberdade. Como que você acha que seria os seres humanos vivendo assim? Os contratualistas deu esse nome de estado de natureza. Mas, professor, existiu historicamente um período histórico que foi assim? Olha, não. Provavelmente não. E os contratualistas também não acreditavam que existiu historicamente um momento assim. Mas isso não significa que eu não possa pensar em um período assim. Ou seja, quando eu falei para vocês imaginarem uma escola sem regras, sem regimento, sem diretores, sem pedagogos, sem coordenação, quando eu pedi para vocês imaginarem um colégio assim, já existiu alguma vez um colégio assim? Existe um colégio assim? Existiu historicamente um colégio assim? Não, nunca existiu. Mas eu posso pensar num colégio assim? Eu posso refletir como seria um colégio dessa forma? Posso. A minha imaginação, minha razão e a minha lógica pode me dar todos os gabaritos possíveis para imaginar um colégio assim. Ou seja, eu também posso pensar os seres humanos vivendo no mundo dessa forma também, mesmo nunca ter existido historicamente. Como que você acha? Você, como seria o homem vivendo no seu estado de natureza? Sem leis, sem regras, cada um vivendo com sua própria consciência, sem nenhum tipo de governo. Cada pessoa é o seu próprio governo em particular. Você vai fazer o que você acredita ser certo. E todas as outras pessoas em sua volta também
vão pensar dessa forma. Como que você acha que seria? Cada um daqueles 3 filósofos fez esse raciocínio. Eles chegaram na mesma conclusão? O que vocês acham? Não. Cada um elaborou uma teoria e imaginou esse estado de natureza de uma forma diferente. Alguns bem diferentes, alguns similares, com alguns pontos de divergências. O primeiro filósofo que nós vamos estudar é Thomas Hobbes. Mas antes disso, lá no período, no contexto, quando surgiu essa teoria do contratualismo, tá? Lá na época de Jean-Jacques Rousseau, John Locke, esses 3 caras aqui, tá? E Thomas Hobbes, nessa época aqui, já existia uma teoria para explicar isso. E a teoria iniciou lá no século IV a.C. com esse cara aqui, ó, esse filósofo Aristóteles. Ele explicava assim, que o homem é um animal político e social por natureza. Então, qual que era a explicação vigente até então? Qual que era a explicação da época? Bom, os homens, por ele ser político e social por natureza, já está na natureza humana se socializar, criar hierarquias, criar leis, criar regras para poder viver em sociedade. Todos os homens, mulheres, ou seja, os seres humanos, já possuem uma inclinação natural para se socializar, para criar leis e regras. Essa teoria aí de Aristóteles, os contratualistas rejeitaram. Por isso eu vou até riscar aqui, ó. Eles rejeitaram essa explicação. Os contratualistas disseram que Aristóteles está e sempre esteve errado. Para os contratualistas, para Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, a criação do Estado político, a sociedade, ela só é criada por meio de um contrato firmado entre os indivíduos. Isso por quê? Porque os homens não são, por natureza, social e político. Eles criam por uma necessidade para regulamentar e organizar suas vidas. Por uma necessidade. Então, eles criam e aceitam se submeterem a autoridades. Ok? Então, os contratualistas rejeitam a teoria de Aristóteles, ok? A criação do Estado é por meio de um contrato. Não é natural, é artificial, ok? Os contratualistas dizem que a criação do Estado político é artificial, não é natural, como dizia Aristóteles. Então vamos lá. Esse é o primeiro que nós vamos estudar hoje. A concepção de Thomas Hobbes sobre a explicação dele, o porquê da criação do Estado. Como que Thomas Hobbes compreendia o homem no seu estado de natureza? Olha só, ele era bem radical, gente. O estado de natureza, segundo Thomas Hobbes, esse inglês aí, o indivíduo vive isolado em luta constante. Olha só, luta constante. Assim como vocês estão vendo essas figuras aqui, ó. A guerra de todos contra todos. É isso que ele está dizendo. Inclusive, ele tem uma frase muito famosa que diz: o homem é o lobo do próprio homem. Ele está dizendo que o homem, no seu estado de natureza, seria o lobo do próprio homem. O que significa isso, professor, lobo do próprio homem? Significa que ele é um perigo para ele mesmo e para os outros. Porque nós possuímos a natureza egoísta. Nós somos naturalmente egoístas. Tá? Permanece um ambiente de insegurança, angústia e medo. Então, por os homens ter a natureza ruim e egoísta, então se não houver governo, se não houver regras, nada que possa adestrar e administrar essa liberdade toda, então os homens vão agir pelo seu egoísmo. Os homens vão agir pela sua natureza ruim. Então será uma guerra de todos contra todos, um estado de insegurança constante, um estado de angústia plena, um estado de medo constante. Para resolver todo esse problema, então,
Para colocar um cabresto, vamos dizer assim, no homem, que é o lobo do próprio homem, há necessidade da criação do Estado, do governo, o poder político, a sociedade política com todas as suas regras. O Estado, então, surge como a necessidade de construção da paz, lembra? Para sair daquele estado de todos contra todos. Abrimos mão, segundo Hobbes, de nossas capacidades de autoconservação ou autopreservação, de autodefesa e de delegarmos ao Estado. Ou seja, eu pego toda aquela minha liberdade de autoconservação. O que é autoconservação? Conservar minha vida, defender minha própria vida. De autodefesa, me defender. Se alguém fazer algum mal para mim, eu vou lá e faço justiça com minhas próprias mãos. Eu cato tudo isso aí e entrego para o poder do Estado. Tá? Aqui, Thomas Hobbes utiliza um apelido para o Estado. Né? Ele dá um nome chamado Leviatã, nessa obra dele aqui, ok? Simbolizada por esse personagem aqui, esse monstro mitológico marinho. O Estado, segundo Hobbes, constituído através de um contrato, através de um contrato, para que cuide de nossa segurança. O Estado cuide. Para que possamos viver civilizadamente, sem ser uma guerra de todos contra todos. Para que não vivamos em eterna guerra de todos contra todos. O Estado de Thomas Hobbes, hobbesiano, é soberano, isto é, absolutista. O que Thomas Hobbes defende aí? Que o Estado ele precisa ter todo o poder concentrado nele. Isso nós chamamos de poder absolutista. Ou seja, o Estado precisa ter todo o poder na mão de um indivíduo ou de um grupo pequeno seleto de indivíduos. Isso se chama absolutismo. Ou seja, o Estado cria leis, mas ele mesmo está acima das leis. O Estado faz o que ele acreditar ser o melhor a se fazer. O poder absoluto está no Estado. Então Thomas Hobbes defende que o Estado ele tem que ter o poder total e absoluto. Ele não tem, por exemplo, que ser um Estado que representa a vontade da maioria. Não. O Estado tem que representar ele mesmo. O que ele achar que deve ser feito e do jeito que ele achar que deve ser feito. Independente se você goste ou não. Você tem que obedecer, porque somente assim, obedecendo esse poder absoluto, que manda em tudo e em todos, mas ninguém manda nele, somente esse tipo de poder, segundo Hobbes, é que vai colocar ordem naquela guerra de todos contra todos. Então o poder, pois depois de constituído esse poder e formalizado, tem poderes ilimitados, ilimitados, quer dizer, poder sem limites, de organizar a sociedade como melhor aprouver, ou seja, como melhor ele entender ser necessário. Sem o Estado, não há civilização, não há cidadania, não há paz. E aí, você acha que esse tipo de governo realmente seria necessário? Precisa ser absolutista? Não pode ser um governo democrático, por exemplo, aonde prevalece a vontade da maioria? Porque o poder absolutista, ele defende que tem que prevalecer a vontade de um grupo pequeno de pessoas ou de uma pessoa só, porque o absolutista vem de poder absoluto, ou seja, o poder está totalmente na mão do representante governamental. E aí, o que vocês acham? Vamos dar continuidade? O que é isso, Leviatã? O que é esse monstro? Por que você colocou isso aí, professor? O que é esse monstro? Ai, que medo, que monstro é esse? Calma. Thomas Hobbes, ele dá um apelido para o Estado, para o poder do Estado. Ele dá o nome de Leviatã, que inclusive é uma das obras dele, tá? Que é aquela obra lá, tá? Essa daqui, ó. É a obra, que é o livro chamado Leviatã, aonde Thomas Hobbes ele elabora toda essa teoria dele do contratualismo segundo Hobbes, tá? Ele dá o nome de Leviatã, que é o nome da obra dele. Mas por que ele deu esse nome de Leviatã? Porque o Estado, segundo ele, é uma criação nossa. É um monstro que nós criamos. Mas um monstro necessário. Sabe aquele chamado mal necessário?
Pois é. Mas de onde Thomas Hobbes inventou? Ele que inventou esse nome Leviatã? Ele que inventou esse monstro aí? Não. Ele tirou lá da Bíblia, do Antigo Testamento, lá no livro de Jó, capítulo 41. Olha lá, ó. Lá no versículo 1, leia junto comigo. Você consegue pescar com o anzol o Leviatã ou prende sua língua com uma corda? Consegue fazer passar o cordão pelo seu nariz ou atravessar o queixo com um gancho? Você imagina que ele vai implorar misericórdia e dizer palavras amáveis? Acha que ele vai fazer acordo com você para que tenha como escravo pelo resto da vida? Lá no Antigo Testamento, gente. Você viu o termo Leviatã aqui? Em algumas traduções, dependendo da Bíblia, vai estar monstro marinho. Tá? Algumas traduções vai estar dragão. Outras traduções vai estar réptil aquático. Mas em muitas traduções está Leviatã. Então, Leviatã é um monstro mitológico, tá? Que aparece lá no livro de Jó, para simbolizar também o poder. Geralmente, entende-se Leviatã significa monstro marinho, dragão, réptil. Leviatã é uma transliteração da palavra hebraica, Leviatã, tá? Aqui da palavra hebraica. Lembra que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, Leviatã é um monstro mitológico babilônico. Então, quando os judeus estavam presos na Babilônia, eles assimilaram muito da cultura babilônica. Então, o Leviatã passa a ser citado também nos textos bíblicos lá do livro de Jó, capítulo 41. Então, esse monstro, essa simbologia, Thomas Hobbes emprega ao Estado. Então, o que Thomas Hobbes diz? Que nós criamos esse Leviatã. Que Leviatã? Esse da mitologia? Não. Do Estado, o poder absolutista. Nós criamos esse poder. Nós criamos esse governo. Nós criamos esse Estado para mandar em nós. Para eliminar aquela guerra de todos contra todos. Entenderam? Sem crise? Então fica aqui aquele meu abraço, aquele meu beijo e... Tchararararau.